Mas então vamos dar sequência na conferência, passar direto então para a colega Mônica, que é militante do movimento negro, que é usuária do Sistema Único de Saúde, para poder estar conversando um pouco com a gente sobre essa análise do momento atual das políticas de saúde mental. Então eu passo para ti, Mônica, muito feliz de te ver aqui, espero que tu te sinta acolhida e te sinta representada também por esse movimento. Pode tocar. Obrigada, gente, bom dia, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está compondo a mesa. Eu só queria corrigir que eu não faço parte do movimento negro, faço parte do movimento feminista e a gente tem essa luta também antirracista, tá? Então, eu sou Mônica, eu sou usuária da RAPS de Campinas e coordenadora da Coletiva Livre Nacional de Mulheres e Saúde Mental Antimanicomial, que a gente se formou no início do chamamento da 5ª Conferência. Eu acho importante a gente retomar aqui o contexto em que a 5ª Conferência foi chamada. Ela foi chamada pelo Conselho Nacional de Saúde em 14 de dezembro de 2020, durante a pandemia, quando estávamos sob golpe com o governo do pandemônio. Tivemos mais de 700 mil mortes, trabalhadores da linha de frente que não tiveram o privilégio de fazer isolamento ficaram expostos aos vírus, à doença, à morte, à exaustão. A primeira pessoa que morreu por Covid foi uma trabalhadora doméstica negra e periférica. A CPI da Covid mostrou que a população negra foi a mais atingida pela pandemia. Nesse cenário de terra arrasada, tínhamos que construir uma conferência em que o governo federal não bancou a realização e o financiamento da conferência, e em efeito cascata, outras esferas de governo também não o fizeram. Muitos controles sociais e governantes e gestores boicotaram a conferência. As informações não chegavam para a gente nos serviços. Em muitos estados, as etapas municipais e macro-regionais foram online por causa da pandemia. Isso excluiu radicalmente a população de usuários e familiares, majoritariamente negra, das conferências institucionais. Nós, usuários, temos dificuldade de acesso aos dispositivos de acesso à internet, né? Então, é mais uma exclusão. Tivemos muitos adiamentos, inclusive nesse próprio governo federal, de frente amplíssima. A 17ª, que nem tinha sido chamada, ela foi chamada e realizada antes da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Nossa Conferência de Saúde Mental está prevista para dezembro de 2023, sem um posicionamento, para nós, usuários, pelo menos, pragmático, de como as nossas diretrizes vão compor o PPA, que é antes da realização da 5ª. E, embora tenham saído diretrizes do campo da saúde mental na 17ª, ela não tem a integralidade das diretrizes construídas no âmbito da 5ª Conferência. Cabe lembrar que o Brasil teve, nos anos de luta pela redemocratização do país, durante a ditadura civil, empresarial e militar, uma série de lutas e conquistas, dentre elas a implementação do SUS, a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica brasileira. Essas reformas surgem no bojo de outras conquistas sociais, trabalhista, previdenciária, sindicais, entre outras. As reformas estão dentro do sistema capitalista. Não são revoluções, são reformas. Portanto, elas são sempre inconclusas e lacunares. Na época da reforma psiquiátrica brasileira, no campo da esquerda, junto com outras tantas conquistas, a própria esquerda, de modo geral, priorizou a questão de classe e silenciou ou apagou tantas outras opressões, de gênero e raça, por exemplo. Cabe a nós, nesse momento histórico, enquanto movimento social, controle social, pessoas usuárias, trabalhadores, familiares e gestores, trazer para o debate, para a nossa luta, a luta antirracista, também no campo da saúde mental. Somos uma população majoritariamente negra, enganada por uma falsa democracia racial. As pessoas negras são as pessoas que mais são vítimas de manicomialização e encarceramento. O índice de suicídio entre jovens negros é 45% maior do que o índice entre pessoas jovens brancas da mesma faixa etária. As comunidades terapêuticas, os hospitais psiquiátricos, as prisões, as instituições asilares sempre foram e ainda são majoritariamente constituídas por pessoas negras. As mulheres negras sofrem
sofreram e ainda sofrem esterilizações forçadas, historicamente, na América Latina. Inclusive, no Brasil, a gente está vendo esterilização de mulheres que fazem uso de substância. Essa semana teve um prefeito que falou em castração das mulheres. As mulheres em sofrimento psíquico, principalmente mulheres negras, sofrem um preconceito de que não são capazes de maternar e sistematicamente perdem a guarda de seus filhos. Quantas meninas negras são submetidas a trabalhos análogos à escravidão com a fachada de uma suposta adoção? O que dizer das novas colônias agrícolas que estão sendo criadas em diversos estados? Quem será o alvo prioritário de confinamento e trabalho escravo nesses espaços, se a gente levar em consideração a nossa história? Desde o Brasil colônia, pessoas negras, periféricas, desempregadas, entre outras, eram colocadas em espaços de condições inumanas de existência, como manicômios e colônias agrícolas. Na Europa, esse ano, fizeram um navio para confinar imigrantes e deixá-los à deriva, gente. Obviamente, majoritariamente, imigrantes não brancos. É uma reconfiguração da Nau dos Loucos? Isso será reproduzido em nosso país? Além disso, ainda que tenhamos conquistado os direitos na reforma psiquiátrica brasileira, o cuidado de pessoas em sofrimento psíquico, adoecidas, idosas, ficou sempre, ou quase sempre, sob a responsabilidade de mulheres, principalmente mulheres negras, com um trabalho não remunerado da reprodução social. Atualmente, na suposta guerra às drogas, o que vemos efetivamente é uma guerra contra pessoas negras e periféricas, principalmente as que fazem uso de determinadas substâncias e estão em situação de rua. Essas pessoas sofrem abordagens violentas das forças repressivas do Estado, são sequestradas, presas, manicomializadas, torturadas e assassinadas. Não nos esqueçamos de Genivaldo, não nos esqueçamos de Mãe Bernadette, e não nos esqueçamos que se estamos em guerra, estamos em conflito. Estamos em estado de violência e exceção e precisamos encontrar formas de lutar e de nos defender, e defender os espaços das conferências livres tem se mostrado uma trincheira de luta fundamental. O documento orientador da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental traz eixos fundamentais para pensarmos o avanço da reforma psiquiátrica no campo antimanicomial em uma perspectiva antiproibicionista, antirracista. Quero trazer aqui outro elemento que a gente pensou na Conferência das Mulheres, que seria o elemento da violência. A violência constitui nossa sociedade desde a invasão de nossa terra e de nossos corpos pelos colonizadores. Pensar a saúde mental sem pensar as violências a que a população negra está submetida e atravessada, e sem pensar em redução de danos sociais para enfrentar essas violências, opressões e desigualdades, não teremos êxitos nas políticas públicas em saúde mental que deem conta de superar esse genocídio do povo negro. Que a gente tenha no horizonte que vencemos o fascismo eleitoralmente no plano do Executivo Federal por uma pequena margem. Os fascistas e os fascismos ainda estão entre nós, no Congresso, na Câmara, no Supremo, na sociedade, nas Forças Armadas, em parte da sociedade e no próprio governo federal. Temos um governo de frente amplíssima que apresenta uma grande contradição. Um Ministério da Saúde e um Departamento de Saúde Mental com pessoas no nosso campo da luta antimanicomial, com pessoas negras, e um Ministério da Assistência com um Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas. Temos que ressignificar nossas lutas e exigir o fechamento desse departamento, exigir o estanque do financiamento das CTs e de instituições asilares. Temos que lutar em outras frentes além da frente da saúde. Precisamos ter uma luta intersetorial e interministerial para conseguir uma sociedade sem manicômios. É uma grande tarefa. E para nós, enquanto movimento social, usuários, familiares e trabalhadores da saúde mental, é urgente tensionar o governo, ainda que seja um governo que a gente que tem eleito, porque só nessa luta política nacional, radicalmente antirracista, que não abrace os hospitais gerais, os hospitais psiquiátricos, que não abrace as CTs, é que a gente vai ter políticas públicas antimanicomiais. Estamos com as terceirizações em diversos serviços do SUS. Estamos sendo geridos por OS, gente.
Nossos CAPs e nossas SRTs também estão com risco de virarem manicômios. Isso os que já não viraram. Nossos trabalhadores da saúde estão sem condições dignas, salubres e de segurança para trabalhar, principalmente nossos trabalhadores negros. Precisamos garantir o cuidado das pessoas em sofrimento psicossocial, em conflito com a lei, fechando os manicômios judiciários. Quem participou das conferências institucionais no âmbito da 5ª conferência pôde ver que nós defendemos o óbvio, gente, o que já estava dado. É tempo de nós inventarmos novas formas de cuidado, garantindo moradia, comida, residência, renda, revisitarmos as formas como nossos povos originários se cuidavam mutuamente de forma coletiva. Temos que nos preparar e nos organizar para lutar contra as possíveis delegações com pessoas fascistas, racistas, reacionárias, que defenderão políticas manicomiais de saúde e assistência na 5ª conferência. Que a nossa luta seja aguerrida pela vida e pelos direitos de todos os humanos. Bora quilombar a saúde mental, enegrecer a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, assegurar que essa conferência leve uma delegação de pessoas negras e garantir que as pessoas usuárias e familiares, majoritariamente negras, tenham acessibilidade e autonomia para participar dos espaços de decisão, planejamento, das conferências, do controle social. Que nós tenhamos autonomia de viver livre, autonomamente, com as loucuras que nos constituem. Obrigada, galera. Nossa, Mônica, agradecer muito a tua fala. A função de cometa rasante, brilho constante, meus rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante.